Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. Vocês lembram já que nós estávamos? Tiveram prova, tiveram um monte de coisa. Nós estávamos, tentando construir uma maneira de resolver equações diferenciais sem resolvê-las, de certa forma, sem usar os métodos convencionais, né? A gente argumentou que aquilo valeria para uma certa situação, onde a gente teria as derivadas controladas, né? Porque a gente teria os coeficientes sendo polinomios de segunda ordem, primeira ordem e de zero ordem, né? A gente começou a construir e a gente parou no meio da conta, né? Eu vou continuar a conta agora, terminar, depois a gente vai fazer uma aplicação, uma segunda aplicação, ok? Se vocês não entenderem o contexto da conta onde eu vou começar, vocês me falam que eu tento lembrar vocês, tá bom? Alguma dúvida anterior ou sobre alguma outra coisa paralela antes? Bom, estávamos aqui. P2, né? Acho que de qualquer forma é bom lembrar isso aqui. Bom, começa com P2 também. A gente está tentando encontrar essa equação diferencial aqui, ó. Onde P2 é igual a tá certo? A gente quer resolver esse problema. E como eu falei para vocês, né? Aqui é um problema de segunda ordem, um problema de primeira ordem, um problema de zero ordem. A gente sabe que a nossa condição de que o operador diferencial seja autodisjunto impõe sobre o peso que ele satisfaça isso aqui. W P2 linha é igual a W P1, certo? E aí a gente começou justamente a partir daqui, calculando derivadas dessas expressões e modificando elas para tentar andar de trás para frente, ou seja, tentar encontrar uma maneira de sair dessa condição inicial, não uma condição inicial no sentido de condição inicial de uma equação diferencial, mas dessa expressão inicial até de volta à nossa equação diferencial. Tá bom? Então a gente já tinha encontrado, né, uma série de resultados. Basicamente a gente definiu U como... Deixa eu escrever aqui. A gente definiu U como sendo... Cadê você? W vezes P2 elevado a N de nariz. Tá certo? E a gente definiu Z como sendo a derivada enésima de U. Tá bom? Dado isso, a gente encontrou a seguinte equação. P2, Z duas linhas, mais. Aí eu vou botar do jeito que nós tínhamos encontrado, porque agora a gente tem que fazer uma massagem aqui nessa expressão. M mais 1, P2 linha, menos P1 mais N menos 1 P2 linha, Z linha, mais esse último termo que é complicado. M mais 1 sobre 2, P2 três linhas, menos N mais 1, que multiplica P1 mais N menos 1, P2 linha, tudo isso aqui, Z igual a zero, tá certo? E, como eu falei para vocês, ao fazer essas modificações que nós fomos fazendo aqui, a gente vai mudando os coeficientes, mas eles continuam com a mesma característica, ou seja, aqui continua sendo um polinômio de segunda ordem, aqui você vê que a derivada primeira do polinômio de segunda ordem, ou seja, aqui aparece o polinômio de primeira ordem,
E aqui é a mesma coisa, né? Derivado, esse P1 já é o polinômio de primeira ordem, P2 é o polinômio de segunda ordem, derivado que também é o polinômio de primeira ordem. E aqui também só aparecem polinômios de ordem zero, tá? Derivada segunda desse, derivada segunda desse e derivada primeira desse aqui, tá certo? Então, de certa forma, a gente tem essa liberdade de encontrar essas derivadas e essas potências, mantendo essa estrutura. Então, se a gente conseguir ajeitar essas duas coisas de forma aqui, os nossos polinômios aqui coincidam com o que a gente quer, que são, né, P1 e P0 aqui, a gente consegue resolver nosso problema, tá bom? Essa é a ideia da dedução da fórmula de Rodrigues. Bom, mas o que acontece é o seguinte, olha, se vocês prestarem atenção, aqui aparece P1, só que com o sinal errado. E tem os termos de P2 chateando a gente aqui, ó. Certo? Bom, esses termos de P2, você vê que vão aparecer aqui, ó, M vezes P2, linha, e eu tenho N vezes P2, linha. Talvez tenha uma escolha de M e N que a gente possa fazer para pelo menos se livrar daqueles termos, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que isso aqui é verdade. Ou seja, a gente sabe que W, P2, linha, é igual a WP1. Que é o que a gente quer que apareça aqui. A gente quer que apareça um P1 aqui. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa variável aqui. Tá certo? Porque a gente já tem um P2 linha aqui. Então, se eu abrir o lado esquerdo desse aqui, vai ficar assim, né? W linha P2 mais WP2 linha. Então, eu já tenho WP2 linha aqui, ó. Tá certo? A única coisa que eu preciso fazer é conseguir esse termo aqui, ó. Mas para eu conseguir um termo de W' aparecendo aqui, basta eu dizer que Z pode ser escrito como W e uma certa variável Y. Tá certo? E vocês vão ver por quê. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Porque se eu escrevo W assim, o que acontece com a derivada primeira do Z? Vai ficar W' Y mais Y W'. Bom, até aqui tudo bem. Se eu derivar essa expressão aqui agora mais uma vez, a derivada vai atuar no Y e vai atuar no W, quando dá termos iguais, um fator de 2. E a derivada vai atuar aqui e vai atuar aqui, que vai dar os termos de segunda ordem. Então, eu vou ter uma coisa assim, W, duas linhas Y, mais duas vezes W', Y', mais W, Y, duas linhas. Tá certo? Bom, se eu substituir essas expressões... Cadê? Cortei no lugar errado, né? Peraí. Não, só esqueci de botar aqui. Isso aqui é Z, duas linhas. Tá? Isso aqui é Z', isso aqui é Z, duas linhas. Tá certo? Então, ó, se eu substituir esses Z duas linhas lá, qual é o primeiro termo que eu vou obter? Eu vou ter o seguinte, P2, W, Y duas linhas. Porque, ó, o único termo que vai ter Y duas linhas é esse cara aqui. Tá certo? Porque é o único termo que vem do Z duas linhas, que é o único termo que tem duas derivadas, então o único termo que tem duas linhas é esse cara aqui. Então a única diferença em relação a o Z duas linhas para o Y duas linhas é a multiplicação por esse W. Então eu tenho esse termo aqui. Tá? Beleza, esse é o mais fácil, né? Agora vamos colecionar todos os termos que multiplicam Y'. Então veja, eu tenho esse termo que multiplica Y', tá certo? E eu tenho, né, daqui vem esse termo que multiplica Y'. Aquela relação ali do ômega P2, da derivada de ômega P2 igual a ômega P1, é um teorema ou é uma condição? É uma condição. Uma condição que você impõe para que o operador possa ser autoadjunto. Porque se você não impõe aquilo ali, a não ser que você faça uma escolha muito particular de base de funções, você não vai ter um operador autoadjunto. Bom, então, voltando ao que a gente estava falando, vamos pegar o seguinte. Deixa eu ver qual a melhor maneira de escrever isso aqui. Ó. Eu vou pegar primeiro esse termo daqui, tá? Então, esse aqui é 2, W', Y', tá certo? Só que o meu Z duas linhas é multiplicado por P2.
Então, esse termo vai ficar aqui, assim, 2P2 W'. Que era o que eu queria, né? Lembra que eu queria esse termo aqui por causa disso aqui, ó. Agora, vamos organizar esses daqui. Esse termo aqui, para pegar o duas linhas, para pegar o linha dele, precisa ser esse aqui, que multiplica só por W, certo? Então, é o que eu já tinha multiplicado por W, tá certo? Vai ficar assim, mais W. Aí, vou pegar primeiro MP2' menos NP2'. Ok? Certo? Mais 1P2' menos com menos mais 1P2'. Então, eu tenho fator de 2 aqui. 2WP2'. Tá certo? Olha que legal. P2W' mais WP2'. Que era o que eu queria para fazer, né, para juntar. E aqui sobra qual? Sobra o nosso termo... Peguei todos dali. Sobra esse aqui, né? Menos P1 com Y, com W, Y'. Então, menos P1W. Ok. Mais. Agora tem que juntar todos os termos que vão multiplicar somente Y, né? Então, que multiplicam somente Y vai ter esse cara, certo? Vai ter esse cara aqui, né? Mais os termos que os multiplicavam aqui, certo? Então vai ficar assim, mais o primeiro termo ali, M mais 1 sobre 2, W, P2', P2 duas linhas, menos, que era esse termo que já tinha ali, M mais 1, que multiplica, cadê você? Olha aqui, P1 mais N menos 1, P2', multiplica W, né? Porque esse termo aqui multiplica W, porque Z, né, é WY, mais... Agora, esse termo aqui, que é multiplicado por, né, por Z', e o Z' tem esse pedaço que é com W', então vai ficar assim, mais M menos N mais 2P2' menos P1 W' mais... Aí esse último termo aqui, que é esse cara aqui multiplicando esse aqui, certo? Então é P2 W duas linhas. Tudo isso aqui multiplica Y. Esse aqui, pessoal, multiplica Y'. Isso tudo aqui é igual a zero. Tá certo? Bom, olha que interessante. Se eu escolho M igual a N, isso aqui vai para zero. E aqui eu tenho o seguinte, 2 vezes P2 W' mais 2 vezes W P2'. Se eu junto com esse termo com esse termo aqui, eu tenho 2 vezes P2 W'. Tá certo? Só que quem é 2 vezes P2, quem é 2 vezes P2 W'? Isso aqui é igual a 2 vezes, né, WP1. WP1, tá certo? Só que 2 vezes WP1 com menos WP1, ou seja, agora se eu junto esse termo aqui com esse termo aqui, vai ficar 2 vezes WP1 menos WP1 é WP1. Mas é exatamente o que eu queria, porque agora eu tenho WP2 vezes Y duas linhas. E aqui eu tenho agora WP1 vezes Y'. Aqui, ó, é o que eu quero. Exceto por esse W que está multiplicando todo mundo, a minha equação está ficando igual a esse cara aqui. Claro que agora eu tenho que entender e lidar com esse termo de baixo. Tá? Primeira coisa é que, nesse termo aqui, agora M tem que ser igual a N, então isso aqui vai ser igual a zero. Tá certo?
E a gente pode reescrever nossa equação agora. Então vai ficar assim. W, P2, Y, duas linhas, mais W, P1, Y, linha, mais... Agora vamos escrever os sobreviventes dessa expressão aqui, tá? Vai ficar assim. N, que agora é N igual a M, tá? Posso escrever o meu M, que é, né, em termos de N, sobre 2, W, P2, duas linhas, certo? Que é, cadê você? Esse primeiro termo aqui. O próximo vai ficar menos N mais 1, que é esse termo, cadê você? Que é esse termo aqui, P1 mais N menos 1, P2, linha, linha. Isso tudo multiplica W menos W, P2, duas linhas. Cadê você? Que é esse termo aqui que sobrou, tá? Esse 2P2, não é esse termo não. Eu escrevi na ordem errada, peraí. Cadê você? Ah, tá, é que eu já tô. Bom, é que eu me adiantei aqui, peraí. Então, olha aqui. A gente precisa se livrar dos Ws, tá? Porque lembra que a gente tinha confiança que esse último termo aqui, pelo menos até essa última expressão, ele era proporcional a uma constante, né? Porque ele era termos de um problema de ordem 0, né? Só que agora, com as nossas modificações, apareceu W e derivadas de W. E a gente viu que W pode ser complicado, pode ser umas exponenciais, logaritmos, pode ser umas coisas complicadas. Então a gente não quer que apareça W aqui, tá certo? A gente já quer que ele apareça assim, multiplicando, para que a gente possa cortar aqui e aqui, né? Com os Ws que tem aqui também. Bom, olha o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho P2W, duas linhas, tá certo? Aqui eu tenho duas vezes P2 linha, W linha, tá certo? Mas olha aqui, olha essa expressão aqui para a derivada segunda, como é que é? Quando eu derivo duas vezes uma coisa que é um produto de W com outra. Eu tenho o termo de derivada segunda vezes esse, mais duas vezes o termo da derivada nos dois, mais o termo de derivada no outro termo. Então aqui eu já tenho a mesma coisa, eu já tenho a mesma estrutura. Ó. Eu tenho duas vezes a derivada desse, vezes a derivada desse, mais esse a derivada desse aqui duas vezes. Então eu vou somar e subtrair a derivada de P2, duas linhas, tá certo? Para escrever o seguinte, ó, menos P2, duas linhas, W, porque aí eu me livro da derivada no W, e escrevo aqui mais, aí esse, mais esse, né? Mais esse que eu introduzi vai ficar P2W, duas linhas. Ok? Aqui, mesma coisa, ó, eu tenho o meu P1 menos P1, W', tá certo? E eu quero a derivada só no meu P1, tá bom? Tá. Então, veja, eu não quero que apareça a minha derivada no W, tá certo? Quer dizer, só que isso vai funcionar se esse W, se todas as derivadas de W forem embora. É o que eu estou mostrando para vocês que de fato acontece, tá? Então, para vocês verem isso, vocês podem tentar primeiro combinar os termos que têm derivadas em W, justamente para que essa expressão possa ser simplificada. Então, para isso, você primeiro percebe que você tem o seguinte, ó. Quando você deriva duas vezes um produto, é sempre assim, ó. A duas linhas B, mais duas vezes A', B', mais A, B duas linhas. Tá certo? Tendo isso em mente, veja, pensa que esse cara é B e esse cara aqui é A. Então, eu já tenho o A, B duas linhas, eu tenho duas vezes o A', B', que é esse termo aqui, tá vendo? Tem um 2 que sobrou aqui, vezes esse cara aqui e esse cara aqui, então eu já tenho esse termo aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar e subtrair o A duas linhas B. O termo que somou completou aqui a derivada segunda do produto. Tá? E o termo que subtraiu sobrou aqui. Tá certo?
E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho menos P1W', e eu quero trocar isso por uma derivada total de P1 vezes W, tá certo? Mais outro termo. Então, vai ficar assim, ó, menos P1W' mais P1'W. Tá? Isso eu tô aqui, tudo multiplica y igual a zero. Tá certo? Mas olha que interessante. Isso aqui é P2W, duas linhas, menos P1W'. Só que isso aqui me diz que P2W, se eu derivar essa expressão aqui, eu tenho que P2W, duas linhas, é igual a WP1'. Então isso aqui é zero. Tá certo? Não, eu estou deduzindo. Tem um grande passo de tentativa e erro, ou até o livro fala de tentativa e erro ou genialidade, né? A gente não sabe o que é. Mas assim, você vê que não é um negócio nem um pouco trivial e não tem nunca vai haver um algoritmo que vai dizer que você tem que fazer esses passos para funcionar, entendeu? Mas o cara foi guiado pela intuição dele e funcionou, tá certo? Provavelmente tem uma estrutura matemática subjacente que a gente não entende ainda, ou alguém entende, eu não, né? Que justifique porque essas coisas funcionam. Mas você vê que tem uma certa dose de sorte, aparente sorte aqui, né? Que esses termos estão se cancelando e tal. E, bom, eu procurei deduções melhores, mais estruturadas, mas eu não encontrei. O melhor que eu encontrei foi algo nesse caminho aqui, tá? E tem como você relacionar com os polinomes de legenda? Aqui no brief ele relaciona, mas eu não sei se não. A gente vai deduzir geral, aí a gente vai aplicar para os polinomes de Legendre e depois a gente vai aplicar para os polinomes associados de Legendre. Certo? Porque aí a gente vai ter todas as ferramentas que a gente precisa para começar a abordar o problema do átomo de hidrogênio. Certo? Que é o nosso objetivo 1, né? Eu acho que o problema físico número 1, para vocês entenderem, é, primeiro, como que você usa separação de variáveis, junto com, né, com os problemas de Sturm-Liouville para montar os seus operadores autoadjuntos com bases completas. Depois a gente vai aplicar isso em situações físicas, que a gente vai usar, né, os harmônicos esféricos, mais os polinomes de Laguerre para montar as soluções do átomo de hidrogênio. E depois outros problemas físicos que a gente achar interessante. Certo? Que aí fecha a ideia do curso e fecha a ementa também. Tá certo? Bom, então tá. Então, onde que nós paramos? A gente já tinha simplificado bastante. E a gente conseguiu se livrar de todos os termos com derivadas, né, em W. Foram todos embora. Ó. As derivadas estão todas em P agora. Tá certo? Só que é um vezes, tá? Deixa eu botar uma coisa nessa. Ok? Então, o que sobra pra gente? Sobra o seguinte. P2, Y, duas linhas, mais P1, Y'. Deixa eu ver se eu consigo. Mais N mais 1. Ó, tá vendo que tem um termo de N mais 1 aqui e um termo de N mais 1 aqui? Eu vou botar em evidência, tá? Só para poupar um pouco de espaço. Aí vai ficar assim, ó. N sobre 2, P2, duas linhas, menos P1, linha, menos, né? Que é esse cara aqui, menos... menos com menos, mais isso. Tá vendo esse menos aqui? Esse cara ficou em evidência, esse menos ficou aqui, fica menos P1 linha, menos N menos 1, P2 duas linhas, tá? Duas linhas. Fecha os termos que vem multiplicado por N mais 1, menos esse camarada aqui, que é o meu P2 duas linhas, mais P1 linha, Y igual a zero. Tá certo? Então, vamos estar os caras que sobraram aqui. Ó. O W eu já botei em evidência e cortei, né? Porque ele aparece aqui e aqui. O peso, ele sempre é positivo, ele
está bem definido dentro do intervalo que a gente está trabalhando, então eu posso cortar ele da expressão inteira, sobra, né, esse termo e esse termo aqui, esses dois se anularam. Tá certo? Então agora é só uma questão de maquiagem, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos pegar os termos que multiplicam o nosso P2, duas linhas, tá? Então a gente tem o seguinte, a gente tem n mais 1, que multiplica n sobre 2 menos n menos mais 1, tá certo? É isso. E eu ainda tenho um menos 1 aqui, tá certo? Bom, se não fizer uma bobagem. Isso. Tá vendo esse cara aqui, ó? Isso aqui, vamos fazer, ó. O espaço. Mais 1. Isso aqui, ó, é menos meio, é mais meio menos 1, é menos meio, tá? Então, 1 menos n sobre 2 menos 1, tá? Eu abro esse cara aqui, ó. Esse 1 vezes 1 com menos 1 dá 0. Aí eu vou ter esse menos n quadrado sobre 2, eu vou ter e esse n aqui, tá certo? Mais menos meio. Vou escrever todos os termos aqui, tá? Vai ficar assim. Menos n quadrado sobre 2, mais n, mais 1, menos n sobre 2, menos 1. Certo? Vou abrir esses quatro termos aqui e o menos 1 ali no fim, tá bom? É claro que esse cara vai embora com esse cara aqui. Isso aqui tudo vai ficar o seguinte, ó. Menos n ao quadrado. Eu tenho mais 1 menos meio, então fica mais meio, tá certo? Então esse cara vai ficar assim, menos... Tá certo? Tá? Esse aqui é o coeficiente de P2, aqui, tá certo? E o coeficiente de P1 é simples, deixa eu pegar ele aqui. Né? O coeficiente de P1, eu tenho esse mais 1 aqui, e aqui eu tenho o n menos n mais 1 vezes P1', certo? Então isso aqui vai ficar menos n mais 1, mais 1 é só menos n, tá certo? Ou seja, eu tenho P2y duas linhas mais P1y menos n quadrado menos n sobre 2 P2 duas linhas mais np1 linha y igual a 0. Certo? Então a gente acabou de encontrar um resultado bem interessante, né? A gente partiu da equação diferencial, aí usando o termo de a condição sobre o peso, a gente foi mexendo naquela condição sobre o peso até encontrar a nossa própria equação diferencial novamente, tá certo? Veja aqui, ó, só para remontar para vocês, y é igual a w, peraí, cadê você? Y é igual a z sobre w, tá? Lembrando que z é igual a u derivado n vezes, já estou usando que n é igual a m, tá bom? E lembrando que u é igual, cadê você? W P2 elevado a n, derivado n vezes. Certo? Então, lembrando que z é igual a derivada enésima de u, e lembrando que u é igual a w P2 elevado a n, eu tenho essa estrutura aqui, e claro que meu y, ou seja, isso aqui diz que minha solução y vai ser igual a w P2 elevado a n, derivado n vezes dividido por w. Tá certo? Isso aqui é um polinômio, isso aqui é uma função que pode ser complicada, mas eu conheço.
eu só saber, então, ou seja, eu consigo encontrar minha solução derivando. Tá certo? Ou seja, eu sei a minha solução analítica em termos de derivadas, o que é hiper conveniente para fazer um monte de conta. Certo? Mas tem um detalhe. Quando eu construí isso aqui, eu falei que aqui apareceu um certo P0. Tá certo? E aqui eu estou vendo que, na verdade, eu não tenho P0. Né? Um P0 qualquer. Aqui eu tenho uma certa condição, uma certa estrutura que vem quantizada. Depende de N. N é uma potência que eu escolhi aqui, ó, e o número de derivadas. Esse cara é um número inteiro. Tá certo? Então, isso aqui não vale para qualquer cara. Não vale para qualquer P0. Mesmo o P0 sendo uma constante. Tá certo? E é meio evidente, né? Porque quando a gente resolveu essas equações, por exemplo, o polinômio de Legendre, a gente viu que lá no método de Frobenius a gente tinha uma série infinita. E aqui, por mais que eu queira obter uma série infinita, isso aqui é um polinômio com derivadas enésimas, isso aqui não é uma série infinita. Isso aqui vai ser um polinômio. Tá certo? Bom, mas se isso aqui é um polinômio e não é uma série infinita, então parecia ter uma certa inconsistência. Mas não tem, porque a gente viu lá na solução de Legendre que existiam escolhas especiais do alto valor que a gente podia fazer para truncar a série. Lembra? A gente viu que a série era infinita, a gente viu que a série infinita era problemática porque ela divergia num dos pontos singulares regulares, tá certo? Mas que se nós escolhêssemos um alto valor de uma forma especial, aquele cara se tornava, aquela série infinita se tornava finita, sua solução virava um polinômio, tá certo? E como polinômio não divergia mais nos pontos singulares regulares, você poderia usar aquela função, né, intervalo inteiro de menos 1 a 1, que a gente viu que fisicamente equivale do intervalo que vai do polo norte ao polo sul, tá certo? Que é de 0 a π, né? Lembrando que, no caso, x, nessa situação, é cosseno de θ, né? Sistema de coordenadas esférico, tá certo? Então tudo se fecha de forma consistente, ou seja, o polinômio de Legendre, a fórmula de Rodrigues só vale para os polinômios de Legendre. Ela não vale para as funções de Legendre, que são as soluções gerais quando se considera qualquer tipo de alto valor aqui. Alto valor não, né? De constante aqui. Tá certo? Como é que está isso aí, pessoal? Tá ruim, mais ou menos. É porque você está olhando outra coisa. Isso aqui é a fórmula de Rodrigues geral, tá? Então vamos pegar aqui o caso específico para talvez você reconhecer o que está escrito aí. Então, lembrando daqueles polinômios que nós tínhamos escrito, então isso aqui basicamente, ó, né? Lembra, esse cara aqui é aquele polinômio que era alfa mais beta mais gama, né? X quadrado. Então, a derivada segunda disso aqui é gama 2, tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim, né? Eu vou escrever de novo. P2 é igual a alfa 2 mais beta 2x mais gama 2x ao quadrado sobre 2, tá certo? Naturalmente, P2, duas linhas, nada mais é do que gama 2, tá certo? E aí eu tenho P1, que é basicamente gama 1, alfa 1 mais beta 1x. E naturalmente a derivada desse cara é igual a beta 1. Tá certo? E isso vai ser importante, porque a gente vai ver então que a nossa solução vai ser assim, ó. P2, y duas linhas, mais P1, y' menos n ao quadrado menos n sobre 2 gama 0, que é uma constante, mais, certo? Mais n P1, que é beta 1, y igual a 0. Agora, como que é a equação de Legendre? É aquele truque que eu mostrei para vocês desde lá de Frobenius. Vocês pegam a solução geral e aí vocês aprendem que vocês têm que olhar a equação diferencial identificando quem são os coeficientes, as expansões, não sei o quê. Aí você aplica esses coeficientes na fórmula que a gente obteve, tá certo? Então você tem aqui, ó, o polinômio de Legendre, ele é assim. Polinômio não, né? É equação.
x quadrado, y duas linhas, menos 2x y', mais lambda y é igual a zero. Tá certo? Só que veja, aqui eu vejo que o meu P2 é igual a menos 1 menos x quadrado. Tá certo? Isso aqui mostra para mim o quê? Alfa 2 é igual a 1, beta 2 é igual a 0 e gama 2 é igual a menos 2. Tá certo? E o meu P1 é igual a menos 2x. Isso diz para mim o quê? Que alfa 1 é igual a 0 e beta 1 é igual a menos 2. Tá certo? Agora eu aplico aqui. Eu vou obter que aquilo ali, ó, para o pronome de Legendre vai ficar assim, ó. 1 menos x quadrado, y duas linhas, mais menos 2x y', e agora eu substituo. Esse cara é menos 2, esse cara é menos 2. Tá? Eu tiro o menos daqui, vai ficar positivo. O 2 daqui corta com esse daqui, vai ficar n quadrado menos n. Tá certo? E aqui vai ficar menos 2n. Desculpa, mais 2n, porque o menos eu botei. Vai ficar menos n, mais 2, vai dar mais n. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Mais n, que multiplica n mais 1, né? Que é esse cara aqui, vezes y igual a 0. Ou seja, a fórmula de Rodrigues vale para quando dá o lambda for igual a n vezes n mais 1. Tá certo? O que não é nenhuma surpresa para vocês que já viram a fórmula, a solução via série de Frobenius, que mostrava para a gente que a gente tinha que escolher exatamente isso aqui como alto valor para que a nossa hipergeométrica fosse truncada e se transformasse num polinômio. Tá certo? Então aqui a gente está obtendo o que nós queríamos. Tá? Se a gente aplicar de volta lá, a gente vê que nessa circunstância, a minha solução, ou seja, os meus polinômios de Legendre, vão ser dados pelo quê? Y vai ser igual a o meu peso, que eu já tinha visto que é 1, para o caso dos polinômios de Legendre, tá certo? Vezes o P2, que é 1 menos x quadrado, tá certo? Elevado a n, derivado n vezes, tá? E aí dividido pelo peso, que é o 1, que é o próprio 1, tá certo? Aí você pode se perguntar o seguinte, bom, mas quando a gente resolve o peso ali, bom, primeiro, a gente sabe que se uma função é solução de uma equação diferencial linear, ela vezes uma constante também é, tá certo? Então a gente tem a liberdade de normalizar esse cara aqui. A gente pode botar uma norma aqui, n0, tá certo? Botei o zerinho aqui só para ficar evidente que esse cara não depende de x, tá bom? E a gente pode escolher essa norma aqui arbitrariamente, tá? A gente viu, por exemplo, lá no caso do polinômio de Legendre, quando a gente normaliza usando a integral, é que o primeiro polinômio de Legendre é igual a 1, né? Quando o n for igual a 0. Bom, quando o n for igual a 0, esse cara aqui, ó, vai ser 1 menos x quadrado elevado a 0, que é 1. 1 derivado 0 vezes é 1, tá certo? Então a gente sabe que a normalização para bater com a nossa normalização antiga é isso aqui, tá certo? Para quando o n for igual a 1, né? Desculpa, é o n 0, nzinho aqui, tá certo? A gente viu que quando o nosso n aqui é igual a 1, a gente sabe que, né? Ou seja, a gente sabe que o nosso P0 é igual a 1, e a gente viu, por exemplo, que o nosso P1 tinha que ser igual a P1 de x igual a x. Né? E o outro é aquele 2/3 de 1 menos x quadrado, assim por diante. Certo? Então, ó, se a gente vê o que acontece quando escolher n igual a 1, o que vai acontecer? 1 menos x quadrado elevado a 1 aqui. 1 menos x quadrado elevado a 1 vai dar 1 menos x quadrado. Derivado uma vez vai dar menos 2 vezes x. Tá certo? Para dar o que a gente quer, a gente precisa que o nosso n01 seja igual a menos 1 meio.
tá certo? E aí você pode fazer essa conta, você vai descobrir aqui que, se eu não estou enganado, peraí. Isso. Deixa eu lembrar. Peraí. Vai ser x2, vai ter um termo de x a quarta menos... peraí. Quando for 3, vai ser 3. Estranho. 2n menos n. Não, tá certo. É isso mesmo. Tá? Bom. Deixa eu pegar aqui. Não ia falar da normalização agora, mas eu vou escrever a fórmula, porque depois a gente vai fazer aquela integral analiticamente, tá certo? Usando as derivadas, e eu vou encontrar esse cara aqui no caso geral. Mas como ele perguntou, eu vou dizer para vocês quanto é que dá. Senta aqui. Deixa eu ver outra coisa. Aqui. Dá isso mesmo? Tá, isso mesmo. Tá. Então vocês viram que deu menos 1/2 aqui, tá certo? Se eu tivesse derivado de novo, você vê que eu vou estar derivando sempre 2 elevado a n, tá certo? N vezes. Deixa eu tentar justificar, porque é o único termo que sobrevive. É o termo de menor derivada. Quando eu tomar igual a 1. Não, é porque tem como você contar os termos aqui para saber qual termo que sobrevive e adivinhar a normalização. Deixa eu só mostrar para vocês como é que faz. É porque a normalização, lembra que a gente fez a normalização dos polinômios de Legendre assim? A gente escolhe que o Pn de 1 é igual a 1. Lembra? Se a gente calcula o Pn aqui, a gente tem que ver as derivadas que vão sobreviver, as derivadas que vão sobreviver quando você calcular a derivada aqui. Tá certo? Porque é o seguinte, se sobrar algum termo do tipo 1 menos x², isso vai para 0 quando eu tomar o meu x igual a 1 aqui. Tá certo? Então, a derivada aqui, veja, a derivada vai ser assim, ó, derivada desse cara aqui, vezes o 2x. Tá certo? Né? Ou seja, vai ser a derivada desse negócio aqui, vezes a derivada interna. A derivada interna é menos 2x. A segunda derivada, se atuar aqui, significa que eu não vou ter derivada suficiente para derivar isso aqui n vezes. Se eu não derivar esse cara aqui n vezes, vai sobrar um fator de 1 menos x² que vai para 0 quando eu mandar o x igual a 1. Tá certo? Vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, ó. Eu estou derivando 1 menos x² elevado a n. Estou derivando isso aqui n vezes, tá certo? Se eu derivar isso aqui uma vez só, eu vou ter uma coisa assim, ó, menos 2x, que é a derivada interna, vezes 1 menos x² elevado a n menos 1, né? Tem o n aqui. Isso aqui derivado... não tem n nenhum. Isso, tem o n aqui. Isso. Tá? Se eu derivar isso aqui de novo para vocês, se eu botar duas linhas aqui, ó, eu vou ter a derivada desse negócio aqui.
certo? Se a derivada atuar aqui, eu estou diminuindo esse cara de novo, tá certo? Se a derivada atuar aqui, eu não estou diminuindo a potência desse cara aqui. Se eu não diminuir a potência aqui no máximo de vezes, porque eu só estou derivando n vezes. Se as n derivadas não atuarem nesse termo, vai sobrar um termo do tipo 1 menos x quadrado. Se sobrar um termo de 1, né, nesses vários termos que vão aparecer, vai sobrar um termo de 1 menos x quadrado. Se sobrar um deles, a expressão vai para zero. Então a única expressão que não vai para zero quando eu tomar o meu argumento igual a 1 é aquela cuja derivada atua aqui todas as vezes. Toda vez que a derivada atua aqui, aparece um termo de menos 2 aqui também, multiplicando. E um termo de 1 que vai para 1 quando eu levar x igual a 1. Quando botar x igual a 1, tá certo? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu fizer esse cara aqui, igual a 1, isso aqui vai ser igual a quê? Quando a derivada atuar aqui de novo, vai dar n vezes n menos 1. Depois n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Isso vai dar n fatorial. E toda vez que eu atuar, daqui sai a derivada interna, que é menos 2 elevado a x. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 2 elevado a n, porque eu vou tomar o x igual a 1, né? N fatorial. Vezes a normalização. Se isso aqui é igual a 1, então eu estou mostrando para vocês se esse negócio aqui é igual a 1, é a mesma coisa que dizer que n0n, ou seja, a normalização do cara, tem que ser 1 sobre 2 elevado, menos 2 elevado a n, n fatorial. Certo? O que diz pra gente que nosso polinômio de Legendre vai ser igual a quê? 1 sobre 2, ó, que é menos 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n, n fatorial. E aí eu vou pegar esse menos 1 elevado a n e vou jogar aqui para dentro, tá? Só para ficar na forma que você vai encontrar nos livros, tá? Que vão ser o seguinte: x ao quadrado menos 1 elevado a n derivado n vezes. Tá certo? Mas a gente vai mostrar isso aqui. Na verdade, nem esse, porque a gente vai mostrar como é que normaliza esses casos. A gente vai precisar normalizá-los de verdade, porque os harmônicos esféricos são normalizados, e não normalizados no sentido da integral, e não normalizados nesse sentido de você falar que o y de 1 é igual a 1, tá? Como estamos? Tudo bem? Dentro do possível, né? Vamos lá. Bom, então vamos começar. Posso apagar tudo? Quer dizer, deixa eu apagar aqui. O que a gente quer agora, pessoal, é, na verdade, não exatamente o polinômio de Legendre, né? Para a infelicidade de vocês, a gente não é o que aparece nos harmônicos esféricos, e sim os polinômios associados de Legendre, tá? Mas tem uma relação razoavelmente simples entre eles. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue passar de um para o outro. Porque fazendo isso a gente vai conseguir usar a própria fórmula de Rodrigues para os polinômios associados de Legendre, tá certo? Então é mais um truque para vocês terem aí nas suas listas de truques matemáticos, você sabe, tá bom? Então basicamente o que a gente quer resolver, no caso do polinômio associado de Legendre, é a seguinte equação, é essa aqui, só que em vez de a gente ter simplesmente um lambda ali, a gente tem o seguinte, a gente tem lambda menos m quadrado, onde m é um número inteiro, 1 menos x quadrado. Tá? E tudo isso aqui igual a y igual a 0. Então você vê que a diferença entre o polinômio de Legendre e o associado de Legendre é a presença desse termo extra aqui. Certo? Veja que esse termo, ele aparentemente é problemático, porque aqui eu tenho um polo, tá certo que é um polo simples em 1 e menos 1, e aqui eu acrescento mais um polo, tá certo? Então, meu polo acaba ficando quadrático aqui nesse termo. Tudo bem, ele ainda é uma singularidade removível, né? É um ponto regular singular regular, tá certo? Mas é um singular regular de uma ordem maior do que o que a gente tinha antes, tá bom? Mas dá para resolver ainda. Só que, às vezes, a gente poderia, talvez possa até passar para vocês, resolver isso aqui na unha, usando o método de Frobenius, tá certo? Mas a gente tem um truque, a gente pode fazer aquela mesma coisa que a gente fez com as fórmulas de Rodrigues, para cá,
de forma que a gente manipula essa expressão para se livrar desse cara aqui. E por que a gente quer se livrar desse cara? Porque, exceto por ele, esse cara é um polinômio de segunda ordem, esse é um polinômio de primeira ordem. Então, aqui a única coisa que nos impede de usar a fórmula de Rodrigues é a presença desse termo aqui, ó. Porque isso aqui teria que ser um polinômio de ordem zero. Tá certo? Então, a gente precisa dar um jeito desse cara. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Veja. Aqui eu tenho um termo de derivada segunda, tá certo? Aqui eu tenho um termo de derivada primeira e aqui eu tenho um termo de 1 sobre esse cara aqui. Tá? Bom, vamos imaginar que o nosso y ele possa ser escrito assim. 1 menos x quadrado vezes sigma, elevado a sigma, vezes nosso... Deixa eu trocar. Fica muito confuso se eu usar esse y aqui, como variável diferente desse y aqui? Não, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar ver se a gente tem uma escolha de sigma aqui, de forma que a gente se livra desse termo. Certo? Deixa eu ver. Deixa eu só tentar dar a intuição aqui para vocês. E se usar a letra H como número daquele Y? Vocês preferem? Pode ser. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá certo, sinalzinho. Ok, deixa eu ver qual é a intuição aqui. Isso, tá. Então presta atenção. Por que a gente acha que isso aqui pode funcionar? Tá? Aqui eu tenho um termo de 1 menos x quadrado. Tá? Quando eu derivar duas vezes, eu vou ter esse termo aqui derivado duas vezes. Você pode pensar de uma forma simplificada que isso aqui vai dar tipo um termo com sigma menos 2 aqui. Então eu tenho um termo aqui com sigma menos 2, mas que multiplicado por isso aqui volta a ter sigma aqui. Tá certo? Então eu tenho que... menos 2 multiplicado por esse cara vira sigma menos 1. E aqui eu vou ter esse y, ele vai virar esse cara com sigma dividido por isso aqui, que é sigma menos 1 também. Tá certo? Então você vê que esse termo aqui, quando você abrir as derivadas segundas, né, desses dois lados aqui, ele vai contribuir com um termo de derivada nenhuma, agora a nova variável h, um termo igual a esse. Então a nossa esperança é que a gente possa encontrar um sigma que possa, né, ajustado de forma que corte com o termo de m aqui. Tá certo? Então vamos lá. Y' vai ser igual a derivada desse primeiro cara aqui, vai ser menos 2 vezes x vezes sigma, 1 menos x quadrado, sigma menos 1, h, mais 1 menos x quadrado, sigma, vezes h'. Né? Eu tenho trocadilho. Tá certo? E aqui o meu y, duas linhas. A derivada desse cara aqui, deixa eu pegar aqui todos os termos, só um instantinho. Não sei se eu faço em 2 passos. Eu vou fazer em todos os passos, para não ficar confuso, tá? Então vai ficar assim, menos 2x sigma, 1 menos x quadrado, sigma menos 1, linha vezes h, certo? Mais, que é a derivada segunda do primeiro termo, mais a derivada toda nesse cara aqui, mais esse termo da derivada toda aqui, tá certo? Então veja, vai ficar menos 2 vezes x sigma, e aqui também vai ter outro termo de menos 2 vezes x sigma, tá certo? Vai ficar aqui, ó, menos 4x
sigma 1 menos x quadrado sigma menos 1 h', tá certo? Esse termo aqui, mais o termo de 1 menos x quadrado sigma h, duas linhas. Tá certo? Deixa eu ver se não fiz uma besteira. Derivada segunda aqui, derivada duas vezes a derivada de um vezes a derivada do outro, mas essa derivada que a gente precisa tomar cuidado com ela e tá tudo certo. Então a gente sabe a derivada primeira, a gente sabe a derivada segunda, basta a gente combinar todo mundo ali, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir esse termo aqui. Vai ficar assim. Y, duas linhas, vai ser igual a menos 2 sigma 1 menos x quadrado sigma menos 1 mais 4x quadrado, que a derivada vai atuar aqui de novo agora. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Isso. E vai ficar assim, 4x quadrado, sigma que multiplica sigma menos 1, 1 menos sigma, 1 menos x ao quadrado elevado a sigma menos 2. Tá certo? Isso aqui tudo vai multiplicar o meu h. Menos 4x sigma, 1 menos x quadrado sigma menos 1, h' mais 1 menos x quadrado h duas vezes. Tá certo? Então vamos fazer igual a gente fez outra vez. Vamos colecionar todos os termos que multiplicam h duas linhas, h' e depois o último termo. Tá bom? Então ali o termo que é h duas linhas vai ser vezes aquele aqui, sigma. Tá certo? Então a gente vai ficar uma coisa assim, ó. 1 menos x quadrado elevado a sigma mais 1 vezes h duas linhas, tá certo? Que é esse termo aqui vezes esse termo aqui, tá certo? Junto aqui. Agora vamos pegar os termos que são proporcionais a h', tá certo? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse termo aqui que multiplica isso aqui, tá certo? Menos 2x o h'. O menos 2x h' vai dar aqui, ó. Então vai ficar assim, menos 2x, cadê você? Tá certo? Menos 2x, 1 menos x quadrado, sigma. Deixa eu ver se não está fazendo nada errado. Isso. E o outro termo que eu vou ter é 1 menos x vezes isso aqui. Tá certo? 1 menos x quadrado vezes isso aqui vai dar o sigma de novo, vai ficar assim. Menos 4x sigma. Eu botei o menos em evidência, isso está errado. Não, espera aí. Certo, é menos 4. Esse cara multiplica pelo menos x aqui, volta para sigma. E o outro termo aqui, menos 2x, que multiplica esse cara aqui, que está certo também. Então acho que não fiz nada errado. 1 menos x quadrado elevado a sigma, tá? Isso aqui é h'. Todo mundo está acompanhando? Mais o último termo, tá? O último termo é o termo que a gente já tinha, vezes 1 mais x sigma, eu vou botar aqui já direto, vai ficar assim, lambda menos m quadrado sobre 1 menos x quadrado, isso aqui tudo ganha o termo de 1 menos x quadrado sigma, tá certo? Mais aqui, agora eu vou ter 1 menos x quadrado vezes esse termo aqui, tá certo? Então vai ficar assim. Peraí. Só fazer uma simplificação aqui, pessoal.
Tá vendo que eu tenho o seguinte, ó, eu tenho menos 2σ, e aqui eu tenho 4x sigma quadrado, tudo bem, mas aqui eu tenho menos 4x, não, tá errado. Menos 4x, tem uma coisa estranha aqui. Sigma menos 1. Esse sinal aqui tá certo? Tá. Ah, não, tá. Tô falando besteira, pessoal. Não dá pra combinar esse negócio aqui antes, não. Deixa eu só seguir em frente. Tá certo? Então vai ficar assim. Mais esse cara aqui vai ficar assim. Eu posso botar esse cara em evidência. Posso até tirar esse cara aqui. Tá certo? Esse termo aqui, ele ganha um fator de 1 menos x ao quadrado, então esse cara vai ficar menos 2 sigma, isso. E esse cara aqui, você vê que mesmo quando eu multiplicar por 1 menos x quadrado, aqui vai ficar menos 1, tá certo? Então vai ficar assim, ó, mais 4x quadrado, sigma menos 1 menos x quadrado. Ainda não é o que eu quero, mas já tem um pedaço. Isso. E cadê o último termo? Esse cara não vem, esse cara aqui. Esse termo já vem, então falta só esse termo daqui, que é x', vai ficar menos 2x sigma, vai ficar menos com menos, vai ficar mais 4x sigma dividido por 1 menos x quadrado. Tudo isso aqui multiplica 1 menos x quadrado elevado a sigma vezes h, tá certo? Igual a 0. Deixa eu ver se eu não errei nada. Isso aqui é a continuação daquele colchete lá, tá? Fica 4, aqui fica sigma. Tem uma coisa que está me incomodando aqui. Eu estou esquecendo algum termo, pessoal, peraí. Vocês estão vendo onde é que eu estou esquecendo? Porque, ó, tá vendo esse termo de x quadrado aqui? Ele precisa ir embora, ficar só termo de 1 sobre x aqui. Isso. Mas eu não estou vendo onde esse termo vai aparecer. Tá certo. Quando botar em evidência, quando eu botar esse cara aqui em evidência, vai ficar aquilo lá mesmo. Aquele cara multiplicado por menos x quadrado. Esse termo aqui é multiplicado por 1 menos x quadrado, que fica menos 1, ali fica 1. Então esse cara aqui fica realmente o menos x quadrado. Esse termo aqui está certo? Acho que talvez esse termo aqui eu esteja errando. Peraí. Que é esse? Não. Que é aquele primeiro termo lá. Não, é isso mesmo.
Eu acho que é só botar todo mundo junto então, né? Será que vai dar certo? Ó, tem o sigma aqui e sigma aqui. Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes 1 menos x quadrado, né? Mais 4x quadrado sigma menos 1 mais 4x quadrado. Esse 4x corta com esse 4. Isso, esse 4x quadrado sigma tem... Não, vai embora, fica esse cara mesmo. Então, esse 4x quadrado menos 1 mais esse cara aqui corta. E esse cara não corta com esse, peraí. É o único termo de x quadrado. Eu achei que ia sair fácil de cabeça, mas não saiu. Caramba. Vocês conseguem ver, pessoal, o que está acontecendo? Porque a gente precisa que esses termos se anulem, porque a gente não tem nenhum termo de x quadrado aqui, tá vendo? Então não pode ter termo de x quadrado, mas quando a gente deriva... Isso, esse último colchete aqui não pode ter um termo de x quadrado aqui em cima. Né? Esse aqui é aquele primeiro que vem da derivada segunda, que vem, né, da derivada segunda do primeiro termo, que é a derivada desse cara aqui. A derivada desse cara aqui é menos 2 sigma, que é o que eu já tinha mesmo. Tudo bem. E a derivada desse cara aqui vai ser o que eu já tinha, vezes a derivada desse cara aqui, que é sigma menos 1. É isso mesmo. Menos 4x quadrado. Então, termos de derivada. Não ajudaria multiplicar aquele 2 sigma por 1 menos x quadrado sobre 1 menos x quadrado, para ver, tentar organizar os termos em cima e ver o que acontece? Dá pra... Entendi. Entendi o que você quis dizer. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso que eu estava esquecendo. Espera um pouquinho. Tá. Porque tem, né? Tem um termo aqui. De certa forma, x quadrado. Então acho que é isso mesmo. Acho que esse é o ponto que eu tinha esquecido. É justamente porque o alto valor tem que ser modificado. E o alto valor vai ser modificado justamente com a presença desse termo novo. Então, eu acho que está tudo certo. Vamos ver se esse termo aqui vai dar certo. Esse cara aqui vai ficar em evidência. E aqui vai ficar 1 mais sigma, né? Deixa eu ver. Espera aí. Isso, aqui eu tenho um fator. 1 mais 2 sigma. É isso mesmo, 1 mais 2 sigma, deixa eu ver. 1 mais 2 sigma, é isso mesmo, tá certo. Então vamos lá, deixa eu reescrever aqui, aí eu vou organizar o que a gente fez aqui embaixo, tá? Eu tinha realmente pensado errado isso aqui. Tá, vai ficar assim, ó, 1 menos x quadrado sigma mais 1 h, duas linhas. Ah, aqui, pessoal, ó, esse cara aqui vai ficar em evidência, tá? 1 mais sigma. E aqui vai ficar... Oi? Nesse termo eu estou em dúvida. Como que você passou dali em cima para esse termo?
eu peguei os termos de derivada primeira. Um deles é esse, tá? Que é isso aqui, né? Que é o termo de y duas linhas, que vem multiplicado de 1 menos x quadrado, tá certo? Então, ó, esse cara aqui, deixa eu botar esse sigma bonitinho, esse cara aqui multiplicado por 1 menos x quadrado é esse cara aqui sem esse menos 1, que é esse termo aqui, cadê? Aqui, menos aqui, 4x sigma, 1 menos sigma quadrado, 1 menos x quadrado elevado a sigma. O outro termo de derivada primeira é o termo que eu já tinha de derivada primeira, tá? Que é esse cara aqui com o termo de h'. Então, é isso aqui vezes menos 2x. É isso aqui vezes menos 2x. Tá? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Esse h nosso sobra assim. Aqui vai ficar assim, ó, menos... Aí eu vou botar o 2x em evidência. 2x. 1 mais 2 sigma. Tá certo? Ó, 2 sigma, que está aqui, que é a diferença desse cara para esse cara aqui. 1 menos x quadrado elevado a sigma, h'. Tá certo? Mais essa bagunça toda. Tá certo? Como é que essa bagunça toda vai ficar? Ela vai ficar da seguinte forma. Mais lambda menos m quadrado sobre 1 menos x quadrado, certo? Esse menos 2 sigma eu deixo do jeito que está. Esse termo aqui eu vou juntar com o de baixo, tá certo? Então, o termo de cima com o de baixo vai ficar sigma em evidência e vai ficar sigma menos 1 mais 1. Então, esse mais 1 corta, tá certo? Tá claro para vocês? Ó, 4x sigma quadrado, 4x vezes menos sigma. 4x vezes menos sigma é isso aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim, mais 4x quadrado, sigma quadrado, 1 menos x quadrado. Isso aqui tudo multiplica 1 menos x quadrado elevado a sigma, h igual a 0. Tá certo? E agora, finalmente, a gente pode fazer a última maquiagem para chegar no que a gente quer. Tá certo? Que é a seguinte. Eu pego esse x aqui, eu subtraio 1 e somo 1 nele. Tá certo? O que eu subtrair 1 vai ficar assim. Deixa eu escrever de novo. Eu já vou dividir por esse cara aqui, tá? Por 1 menos x elevado a sigma. Vai ficar assim. 1 menos x quadrado h, duas linhas. O próximo termo vai ficar menos 2x 1 mais 2 sigma h', tá certo? Eu estou dividindo por 1 menos x quadrado elevado a sigma, tá? Mais, agora o último termo vai ficar assim. Lambda menos 2 sigma menos m quadrado sobre 1 menos x quadrado. E veja, eu pego esse termo aqui, eu somo 1 e subtraio 1. O termo que eu subtrair vai ficar assim, x quadrado menos 1. X quadrado menos 1 dividido por 1 menos x quadrado dá menos 1. Tá certo? Então eu vou ter um termo assim, ó. Menos 4 sigma quadrado. Tá certo? E o termo que eu somei aqui, ó, eu subtraí 1 e somei 1. O que eu somei 1 vai dar 4 sigma quadrado. Certo? Mais 4 sigma quadrado sobre 1 menos x quadrado. Tá? Tudo isso multiplica h igual a 0. Tá certo?
Então era o que estava faltando, realmente. Eu tinha esquecido que eu tinha que mudar aquele cara lá. Então veja bem, agora eu tenho 4 sigma quadrado e menos m. Então se eu escolher sigma igual a 2, a m sobre 2, tá certo? Então quando eu levar o quadrado aqui, vai ficar m quadrado sobre 4, corta o 4, corta esse termo com esse termo aqui. Tá certo? Então esse termo vai embora com esse termo aqui. Ok? Então, como é que a gente fica? Fica assim, 1 menos x quadrado h, 2 linhas, menos 2x, 1 mais m, tá certo? H, linha, e aqui esse cara cortou com esse cara aqui vai ser menos, mais, lambda menos m, tá certo? E esse cara aqui vai ser menos m quadrado, então isso aqui é m quadrado, então vai ficar m mais 1. H igual a 0. Tá certo? Então a gente conseguiu fazer a nossa maquiagem. E agora a gente chegou numa equação para H que está na forma de Rodrigues, porque ela novamente é polinômio quadrático, polinômio de primeira ordem, polinômio de ordem zero. A única diferença é que agora o nosso polinômio P1 é um pouco diferente. Tá certo? Ou seja, como que é a nossa fórmula de Rodrigues? A gente tem que identificar P2, né? Então P2 a gente identifica aqui alfa 2 é igual a 0, beta 2 é igual a alfa 2 igual a 1, beta 2 igual a 0 e gama 2 igual a menos 2. Tá certo? Olhando aqui para o P2. Olhando para o P1, agora a gente vai ter que alfa 1 é igual a 0, mas agora o nosso beta 1 vai ser igual a menos 2 vezes 1 mais m. Tá certo? Então, a gente pode escrever nossa fórmula de Rodrigues, né? A gente sabe agora que o nosso alto valor que tem que aparecer, né? Ele vai ter que ser como? Deixa eu pegar... Né? Lembra, o alto valor que tem que aparecer é assim, ó. N quadrado menos N sobre 2 vezes gama 0 mais N beta. Tá certo? Beta 1. Ou seja, isso aqui vai ser... cadê você? Isso vai ficar assim. Menos N quadrado mais N, né? Porque esse cara aqui é menos 2. E esse cara aqui vai ser assim, ó. Menos 2 vezes N, menos 2 vezes N, 1 mais M. Tá certo? Esse 1 mais M fica lá. Então, esse cara combina com esse aqui do mesmo jeito, vai ficar, né? Mais 2N menos 2N, então vai ficar assim, menos N que multiplica N mais 1. E agora eu vou ter um outro termo novo aqui de menos 2... Peraí, é isso, menos 2NM. Tá certo? Ou seja, se eu olhar para a nossa equação, cadê ela? Se eu olhar para a nossa equação, o nosso lambda tem que ser igual a quanto? Peraí. Ou seja, eu estou dizendo que lambda menos
m mais 1, né? Isso aqui tem que ser igual a isso aqui que nós encontramos, né? Que é menos... Peraí. Tem um sinal de menos errado aqui. Ah, tá. É porque... Tá. Tem que ser igual a menos isso, tá? Então fica assim, n mais 1 mais 2n, m. Tá certo? Então, o nosso lambda vai ter que ser igual a n mais 1 mais 2n m mais n mais 1. Tá certo? Ok. Deixa eu ver onde é que eu posso apagar. Devia ter escrito ali em cima, peraí. Tá certo, tá certo. Como é que faz? Isso. Só ver aqui. Isso aqui, ou seja, o meu lambda vai ser igual a... Só lembrar aqui. Isso, pessoal. Tem o fator de 2, né? Aqui, isso. Fator de 2. Mais 2 aqui. Tá certo? Ó, veja, isso aqui é o seguinte, ó. N quadrado mais 2 vezes nm mais m quadrado mais n mais m. Vocês concordam? Só que isso aqui, ó, isso aqui é o quadrado perfeito, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, n mais m quadrado mais n mais m. Tá certo? Mas isso aqui é o quê? É n mais m que multiplica n mais m mais 1. Então a gente tem a mesma coisa, tá? Os autovalores continuam sendo um número inteiro que multiplica o mesmo número inteiro mais 1. Tá certo? Deixa eu ver se preciso fazer mais alguma coisa. Né? E agora a nossa fórmula de Rodrigues. A diferença é que isso aqui vai ser agora. A nossa fórmula de Rodrigues para y vai ser igual a, para h, vai ser igual a w p2, né, elevado a n, derivado n vezes. Tá certo? Agora a gente tem que tomar cuidado, porque nosso w... Lembra que ele é proporcional a 1 sobre P2, né? Exponencial da integral de P1 sobre P2. Tá certo? Vocês lembram disso? Isso é a solução daquela equação que a gente tinha escrito para o W, né? P1, P2. P1 sobre P2 continua sendo parecido, mas agora a potência muda, tá? Então fica assim, ó. W, eu vou botar proporcional aqui, porque a gente tem a escolha dessa constante. Então esse cara vai ficar assim, ó, 1 menos x quadrado. O P1, ó, P1 sobre P2
agora vai ser, o nosso P1 está aqui, aí tem esse fator de 1 mais m aqui, tá certo? Então, assim, ó, menos 2x1 mais m, tá? Dividido por 1 menos x quadrado. Certo? Naturalmente, isso aqui, ó, é logaritmo natural de 1 menos x quadrado, né? Vezes 1 mais m derivado. Tá certo? Mas isso aqui é igual ao logaritmo natural de... Eu posso passar 1 mais m para dentro da derivada, né? Então, um número vezes logaritmo vai ser 1 mais menos x quadrado elevado a 1 mais m linha. Tá certo? Bom, integral da derivada é o próprio argumento, a menos de uma constante que eu estou colocando ali. Isso aqui vai ficar agora 1 mais menos x quadrado elevado a 1 mais m agora. Tá certo? Então, o meu w vai ser, eu escolho ele como sendo 1 menos x quadrado elevado a m. Tá certo? Ou seja, o peso agora para nosso polinômio de Legendre associado não é mais 1, tá certo? Mas sim ele tem que ser dado por essa expressão aqui. A nossa fórmula de Rodrigues para o h agora vai ficar como? Vai ficar h proporcional a 1 menos x quadrado elevado a m, só que aqui é o P2, que é 1 menos x quadrado elevado a n, tá certo? Então vai ficar m mais n, tá certo? Derivado n vezes. Ok? Aqui agora eu tenho que dividir pelo peso. Né? Isso aqui é... Não. Isso, a fórmula de Rodrigues tem 1 sobre peso aqui. Certo? Aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado elevado a m de Maria. Tá certo? Só que a diferença entre o nosso h... Cadê? Eu guardei a diferença entre o nosso, né? Lembra que o nosso y é igual a 1 menos x quadrado elevado a sigma, só que sigma é m sobre 2, então vai ficar m sobre 2h. Tá certo? Peraí, errei alguma coisa? É isso, eu escolhi o sigma igual a m sobre 2 ou 2m? M sobre... Aqui. M sobre 2, tá certo. Aquilo ali... tá certo. Então, o meu polinômio associado de Legendre vai ser isso aqui vezes 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2. Então, isso aqui vai ser proporcional a 1 menos x quadrado elevado a m mais n, derivado n vezes, dividido por 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2. Tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Peraí, eu fiz... Esse cara aqui... Ué, por que eu... Ah, não, tá certo. Tá certo, pessoal. É isso aqui, tá? Depois tem que ajeitar só o M e o N ali, porque a gente vai fazer um truquezinho. Mas, exceto por isso, essa aqui é a fórmula de Rodrigues agora para o polinômio associado de Legendre, tá certo? E a gente vai conseguir mostrar que, usando essas fórmulas de Rodrigues, você consegue provar e calcular a normalização dessas funções no espaço de funções, tá certo? Que é o último passo que a gente precisa para normalizar os harmônicos esféricos para poder expandir as nossas funções em bases completas desse espaço, certo? Como eu falei, essas continhas são truques e são treinos e são maneiras de se pensar, vale a pena fazer justamente para você treinar o seu cérebro para ser capaz de usar esses truques no futuro, beleza? Então é isso, pessoal.